Vamos lá. Meu nome é Carlos, eu sou do grupo 6. O grupo é composto ainda pelo Rander e pelo Vinícius. Eu vou começar a apresentação falando um pouquinho da introdução. Vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o guindaste, né? O guindaste é um equipamento basicamente utilizado para elevação e para movimentação de cargas, né? São as principais funções de um guindaste. Geralmente eles são montados em canteiros de obras, né? E são estruturas temporárias, então elas não ficam muito tempo lá. Também são montadas sobre veículos, que são especializados para isso mesmo. Aqui tem alguns modelos, né? Alguns tradicionais. O nosso guindaste, eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas é uma condição geral, que todo guindaste tem. Eles são formados principalmente por treliças e barras. Para calcular as tensões das treliças, a gente deve conhecer alguns conceitos. Primeiro, é a tração. A tração nada mais é que uma força que age em puxar o corpo, né? A tração ela é composta por uma força que age de dentro para fora. Então ela vai tudo no sentido exterior. Também tem a compressão, que é uma força contrária da tração, né? Ela age em comprimir o corpo, podendo até diminuir o seu volume. E ela age no sentido contrário, então, do exterior para o interior. E, não menos importante, o momento. O momento ele é uma força, uma grandeza, na verdade, que mede a força que provoca a rotação de um corpo, em torno de um ponto ou um eixo. E quanto maior é a distância dessa força do ponto de rotação, maior vai ser o momento. Então, de acordo com a norma brasileira da NBR 4309 de 2019, é necessário adotar um coeficiente de segurança para dimensionar os esforços corretamente. O nosso projeto baseou num sistema capaz de suportar a carga inicialmente. Então, para isso, nós adotamos um fator de segurança que atenda às especificações e que gerou um valorzinho de 1,38. Aí eu vou mostrar um pouco de como esse valor foi obtido. No projeto, a gente tem que classificar o nosso guindaste com uma frequência de utilização e de movimento de levantamento. Analisando o projeto, a gente consegue concluir que o nosso guindaste ele era de utilização ocasional, não era regular, e seguido de longos períodos de repouso. Então, a gente consegue concluir que a classificação do nosso projeto era A. Depois de analisar a primeira tabela, a gente tem que começar a analisar a tabela dos estados de carga, né? Então, a gente tem que pegar o guindaste e analisar de novo. Após analisar, a gente consegue definir que o nosso guindaste ele foi definido como um equipamento regularmente carregado com carga nominal, ou seja, estado de carga 3, pesado. Depois de sair da tabela de carga, a gente começa a ir para a classificação dos equipamentos, né? Então a gente vai da primeira tabela, nós classificamos ele como a e da segunda tabela que nós classificamos como pesado. Disso a gente consegue obter que a classe de utilização dele é A4. Depois a gente vai ver o coeficiente de majoração do nosso guindaste. Então, como a gente classificou o grupo 4, ele situa-se como 1,06. Além disso, a gente tem que analisar mais uma tabela, que é o valor de coeficiente dinâmico. E a gente deve multiplicar esse fator pelo coeficiente dinâmico. E esse fator a gente tem que achar. Então, vamos lá. Como a carga será aplicada diretamente sobre a estrutura, ou seja, sem nenhum tipo de levantamento por polias, e uma altura maior que 60 centímetros, a velocidade de elevação será maior que 1 metro por segundo. Como no projeto nós adotamos uma altura de 64 centímetros, a gente consegue estimar que ele tem uma velocidade final de 3,5 metros por segundo. Então, como a velocidade é maior que 1, a gente adota o coeficiente como 1,3. Multiplicando 1,6 que a gente conseguiu o coeficiente de majoração da tabela 4 e 1,3 da tabela 5, a gente consegue adotar que o coeficiente de segurança é de 1,38, como mostrado no início. Logo, a gente consegue ver que o peso estipulado para o nosso projeto, no começo, foi de 50 kg, ou seja, 490,3 newtons. Quando adicionado o coeficiente de segurança de 38%, nós temos que a força final que será aplicada sobre a estrutura biapoiada será de 677 newtons.
Pessoal, eu sou o Vinícius, o segundo a apresentar o trabalho, e eu vou falar um pouquinho sobre os modelos e sobre as forças e como foi o desenho do nosso guindaste. Então, o que acontece? Num primeiro guindaste que nós projetamos, ele não foi tão bem aceito, ele não era uma estrutura tão legal, então a gente resolveu redimensioná-lo. Nós passamos para uma estrutura com uma base de apoio um pouco maior. A gente tinha feito, primeiramente, uma base muito pequena, tá? Vocês podem ver na próxima tela que tem o desenho de como nós adotamos o guindaste. Ele tem um formato triangular. Tá? Nós colocamos a carga ali sobre a base do guindaste, 677 newtons. No slide seguinte, vocês vão ver as dimensões que nós utilizamos dentro do que foi pedido para a execução do trabalho. A base total dele, a distância entre os apoios e a altura máxima que ele poderia alcançar. No slide seguinte, vocês vão verificar a apresentação das forças. Tá? Então, nós temos duas forças agindo para baixo, certo? A força aplicada sobre o guindaste, de 677 newtons, que vai somar com a força que vai haver na rotação pelo momento que o guindaste apresenta. E, em contrapartida, toda a carga em um outro ponto de apoio de 774 newtons, anulando as forças que vêm com a gravidade para baixo e mantendo o guindaste estável. O próximo slide, a gente vai perceber o quê? Todo o comportamento da estrutura. Então, nessa primeira parte do slide, os valores positivos, eles são os valores de tração, ou seja, os valores que estão sendo puxados aí no guindaste. E os valores negativos são de compressão, ou seja, o que está suportando a carga do guindaste, ou seja, que suporta toda a estrutura com a carga, no caso. O próximo slide, a gente vê a aplicação dos 677 newtons, e aqui a gente enumerou todas as barras, e depois de enumerar essas barras, vocês vão ver que no próximo slide está o comportamento de cada uma delas. Quando ela está sendo tracionada, quando ela está sendo comprimida, ou quando simplesmente ela está trabalhando só como estabilização. Por quê? Porque muitas vezes elas não atuam diretamente com tração ou compressão, mas elas precisam ser colocadas, essas barras, exatamente para que nós obtenhamos o formato de treliça. Tá? E aí o último slide que a gente vai mostrar antes do vídeo é o ensaio de deformação que o software que a gente utilizou, que é o F2, desenhou para a gente. É um diagramazinho da deformação depois da aplicação da carga. Perfeito? Então é isso daí. Agora, na sequência, a gente vai ter o vídeo do nosso guindaste. Boa noite a todos. Meu nome é Rander, sou o terceiro integrante do Grupo 6. Estou aqui para falar um pouco da conclusão do nosso trabalho. Assim como o Vinícius falou, após ter uma tentativa que não deu muito certo devido a algumas dimensões, nós tivemos em conclusão com o grupo em fazer um novo objetivo, um novo trabalho, né? Aqui vamos apresentar um pouco da conclusão desse novo trabalho. O objetivo desse trabalho é projetar e concluir o guindaste feito com palito de madeira, porém com pandemia dos encontros para as margens que ficaram disponíveis, né? Ou seja, construir um guindaste aceitando as normas que foi implementado pelo nosso professor da disciplina. No próximo slide aí. Levamos em consideração os valores de referência dos materiais usados, esforços de compressão que foram indispensáveis, né? Sem a gente conhecer aquele tipo de material que a gente usar, sem conhecer a força aplicada, a gente não teria conseguido concluir esse trabalho. Aí que a gente ressalta a importância do conteúdo da matéria, né? Sem esse conteúdo, a gente não conseguiria fazer esse trabalho. Próximo slide. É possível prever
Hoje conseguimos prever se o guindaste irá aguentar ou não a carga aplicada através dos cálculos, através do diagrama de força normal, diagrama de deformação dos pontos de sustentação e da qualidade dos palitos, né? Levando em consideração também a cola que a gente utilizou, teste que a gente fez pelo F2, tudo isso para que a gente chegasse no final do projeto aceitando as normas e concluímos ele, né? Próximo slide. Foi uma grande satisfação para todos ter finalizado, né? Ou seja, nós como um grupo, após iniciarmos um projeto, a gente, através do conteúdo, através do conhecimento e da orientação do nosso professor, a gente mudou o projeto por todo. E reiniciamos o projeto a ponto de concluir ele, né? Hoje, através de cálculos, de estudos e de pesquisas, através de livros que a gente fizemos, concluímos o trabalho, aceitando as normas que o professor pediu, e esse é o resultado que foi passado pelo vídeo, o resultado que temos em fotos, em testes, né? Seguir, temos a ilustração da estrutura fina. Isso foi uma foto, né? Conforme já foi visto no vídeo, essa foi uma foto após ter finalizado o projeto. Você vê que o guindaste, ele foi bem modificado pelo projeto anterior que a gente teve, e conseguimos finalizar aí. Isso é o nosso trabalho, né? Para concluir, né? O objetivo foi satisfatório para obter o guindaste de palito de madeira, pois atendemos todos os requisitos e parâmetros solicitados pelo professor, né? Aí vai a importância do conhecimento da matéria. Tudo que a gente aplicou, que hoje foi passado em aula, tudo que a gente aplicou aqui foi aprendido em sala. E já em nome do grupo, agradecendo aos conhecimentos da matéria, as ajudas que tivemos de cada um, pois sabemos que sem elas não teríamos conseguido, né? E é o nosso agradecimento a todos. Aí temos a referência bibliográfica.